Paz de Deus a todos. Eu tive um sonho que foi entre 2017 e 2019 que Deus me deu, que com a volta de Jesus, né, a volta de Cristo, depois que eu tive o sonho, que eu fiquei no arrebatamento, que eu não fui arrebatada, o desespero foi muito grande, eu procurei depois disso me consertar diante da presença de Deus, e eu creio que esse sonho foi para Deus consolar, confortar a minha alma. Foi assim o sonho. Eu estava no local e onde começou a haver muita destruição na terra, havia muita destruição para todos os lados. Eu via carros do exército, de guerra, casas em ruínas. E a gente tinha que correr, a gente tá procurando se abrigar em algum lugar, correr, todo mundo desesperado. E eu vi uma família perto de uma casa em ruínas que qualquer momento poderia desabar, eu teria que chamar eles para se abrigar em algum lugar. E essa família estava lá, era uma família que parecia uma família indiana, era uma mulher, um homem, um filho de aproximadamente uns 9 anos, assim, eu creio. E chegou lá, eu falei de Jesus, falei de Deus para eles. A mulher, e que eles tinham que sair de lá, né, pra gente, né, pra Deus levar a gente, pra eles crerem, né. Mas a mulher, ela não tem importância nenhuma, ela sentou no caminhão do exército e foi embora para outro lugar oposto. Eu falei de Deus pro pai daquele menino, ele se interessou muito, gostou das coisas de Deus, mas ficou meio indeciso. Então eu peguei o menino e saí, porque o menino creu, gostou muito das coisas de Deus, e creu e me seguiu. E eu fui levando ele até chegar num lugar mais seguro. Estava próximo a uma praia, nisso já tinha anoitecido. E eu vi que o céu se abriu e os anjos começaram a pegar as pessoas e levar para o céu, arrebatar as pessoas, anjos. Aí anjos passaram ao nosso redor. Aí de repente a minha mãe estava lá também. Aí ele, a minha mãe, se eu não me engano, minha prima também, nós demos as mãos e nesse momento a gente começou a subir. Quando de repente eu não vi como foi chegar, passar do céu em diante, eu sei que quando eu me vi eu já estava saindo como se fosse num túnel muito apertado. Eu estava saindo desse túnel quando Jesus Cristo estendeu sua mão e foi me tirando devagarzinho do túnel. Eu não lembro, irmãos, a fisionomia de Jesus, ele não deixou lembrar, mas eu lembro que era um sorriso maravilhoso, um olhar maravilhoso, um olhar de ternura, de amor muito grande, um olhar muito lindo, que dava vontade de ficar olhando para ele. Eu sei que eu sorria, não conseguia falar uma palavra, sorria, olhando para Jesus. Foi tão maravilhoso. Aí quando eu saí do túnel, aí ele pegou pela minha mão. Esse túnel era um túnel, que nem um tubo, algo assim, e ao redor havia como se fosse um lago com umas pedrinhas em volta, e Jesus sentou na boca desse túnel para me tirar. E ele olhava por esse lago, ele enxergava toda a terra. E eu saí de lá tão maravilhada, tão maravilhada. Aí eu olhei uma imensidão, um gramado muito grande, muito lindo, uma imensidão de coisas que eu não vi, mas eu sei que tinha muita coisa pela frente. E me deu um sentimento de criança tão grande que eu comecei a correr no meio dos animais e falava: olha o elefante, olha a girafa. Era um sentimento de criança, irmãos, um sentimento tão gostoso, tão maravilhoso de estar ali com Jesus, de estar ali naquele lugar. Aí eu lembrei da minha mãe. Aí eu falei: nossa, minha mãe, ela já deve ter chegado antes, ela deve estar em algum lugar por aqui. Depois eu procuro ela. E continuei observando aqueles animais, a paisagem, tudo muito lindo. E atrás de mim, aquele menino, né, que subiu também, por ele ter crido em Jesus, ele subiu atrás de mim.
Aí, quando eu olhei para trás, Jesus estava tirando ele também desse túnel. Só que quando ele chegou lá, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, e o meu pai, Senhor? O que vai ser do meu pai, Senhor? Aí Jesus colocou o rosto naquele lago que ele enxergava todo mundo e havia muita destruição naquele momento. Aí o menino pediu para ele: Eu posso voltar para tentar trazer meu pai para cá? Aí Jesus olhou lá e falou para ele: Falta apenas 30 minutos. Deu a máxima de tempo para ele de 30 minutos, ele balançou a cabeça e concedeu que ele voltasse. E nisso eu acordei. Irmãos, esses 30 minutos eu creio que é porque está muito próxima a vinda dele. E claro que eu creio que ele não consideraria alguém voltar na terra. Mas isso significou, a interpretação dessa parte, é que ele estava dando mais uma chance, né? De uma pessoa se arrepender para chegar até lá. É a chance que Deus está nos dando, né? Foi um sonho muito lindo, maravilhoso, que vale a pena, irmão, servir a Deus. Vale a pena buscar, porque o lugar lá é muito lindo. Jesus é maravilhoso. Foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, que eu nunca vou esquecer. E depois desse sonho, eu acordei maravilhada. Nossa, eu acordei maravilhada, como se eu estivesse vendo Jesus ainda, como ele estivesse aqui no meu quarto. Foi muito lindo, irmãos. E depois desse sonho, eu tive alguns sonhos, outros 2 sonhos que eu não lembro muito bem como foi, eu só tenho um flash na minha mente. Eu estava indo num local que tinha uma paisagem muito bonita e eu estava com uma pessoa que eu acho que até que era uma prima minha e eu vi um lago, um rio, né? Não, um rio que descia assim a correnteza e era um rio, irmãos, tão lindo, era colorido, de uma cor metálica meio brilhosa, esse rio. E era muito lindo esse rio. E eu tinha também um sentimento de criança. E eu corri e falava: Olha o rio. Aí eu deitei no rio, abri meus braços e comecei como se estivesse voando, seguindo a correnteza do rio. Foi muito maravilhosa essa sensação, uma coisa muito linda, um rio lindo, metálico, colorido, uma coisa que nessa terra não existe, é muito lindo. E outra vez eu tive um flash também, que eu estava em um local também, uma paisagem muito linda também, e eu estava andando com algumas moças, e eu vi uma árvore, que era uma árvore de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. E era uma árvore de jaspe verde, uma coisa mais linda. A árvore o tronco dela era um marrom meio dourado. As folhas eram douradas como ouro. E os frutos eram esse jaspe verde brilhante, lindo. Uma coisa mais linda, irmãos. Eu tenho esse vislumbre também, é muito lindo, coisa que também não existe nessa terra. Então eu tô aqui para dizer, irmãos, vamos nos preparar. Vamos buscar mais a Deus porque é lindo o que nos aguarda lá, irmãos. Não tem palavras para descrever, mesmo eu tentando encontrar palavras, é muito mais do que isso. É lindo, é maravilhoso, vale a pena, vale muito a pena. Vamos buscar se esforçar, porque Deus vai se agradar de nós. Um dia desfrutaremos de todas essas maravilhas de Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus.